my shit. All girls love to be like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui, sem spoiler nenhum, porque já tá dando pra ver no título, falar sobre o fim dessa era Mulher de Voz. Né? Mas vamos começar nos apresentando pro último episódio. Então, eu, Elisa. Eu, a Mari. E eu, a Bia, estamos aqui pra contar um pouco desse fim, mas também de inícios e de como tá sendo tudo isso pra gente. E pra gente começar pensando nisso, eu pensei em falar um pouco sobre a história, depois a gente vai falando sobre o que a gente tem de perspectiva pro futuro. Perfeito. Mas eu tava dando uma olhada lá nos últimos... Lá no último mesmo, primeiro episódio. E foi muito interessante perceber que a gente começou há exatos mais de 5 anos. Porque o primeiro episódio saiu dia 20 ou 25 de abril de 2020. E acho que é simbólico, depois de 5 anos a gente tá fechando esse ciclo, né? Que passou inicialmente por mim, depois veio com convidadas, depois Elisa e Carol ajudaram nesse processo de convidadas, depois teve a Amanda que entrou com você, Mari. Depois a gente começou a vir nesse novo formato, que foi o último formato, que fomos nós 3, a gente revezando entre si, né? E, enfim, eu acho que é interessante perceber como esse podcast passou por muitas fases, teve muitos formatos, contou muitas histórias nossas de outras pessoas e foi muito importante. Eu acho que não só, vou dizer pessoalmente pra mim, depois vocês contam pra vocês, né? Mas eu sinto que foi muito importante pra mim, porque é um tipo de conteúdo que eu gosto muito de consumir, faz muito sentido pra mim. E poder falar em outros formatos que não só no Instagram, como eu tava acostumada, foi muito legal. E querendo ou não, eu acho que ele teve presente, o podcast do jeito que ele teve, assim, esteve, sempre presente na minha construção como psicóloga. Eu me formei em 2019, e aí em 2020 eu comecei. E aí, eu acho que, querendo ou não, as pessoas que acompanharam a gente nos viram nos desenvolvermos, assim, foi muito legal perceber isso. E respeitaram também, que, né, estiveram ao longo de vários das épocas, formatos, estiveram com a gente também, acho que percebendo que a gente foi mudando também, e acompanhando essas nossas mudanças. Eu acho que a gente tá aqui pra mostrar mais uma mudança. Mas eu queria saber antes como foi pra vocês fazer parte desse projeto. Pra mim, eu entrei em 2020 também, né? 2021? Acho que foi 2021. Nossa, acho que foi. Foi em 2021. E aí eu lembro que naquela época era bem diferente de como é hoje. Eu não sei nem se seria possível fazer como era naquela época. Porque era só áudio na época, né? Porque, não, além de ser só áudio, eram com muitas convidadas. Sim. E era muito legal ter as convidadas, mas era muito difícil casar as agendas das convidadas. E naquela época a gente ainda estava num momento de pandemia onde realmente não tinha possibilidade de sair, de encontrar, fazer nada presencial. Os trabalhos estavam remotos. Os trabalhos estavam remotos, então as pessoas já estavam em casa. E agora não, a gente tá falando de outra realidade, onde o remoto ele ainda existe, mas ele não é a única forma de funcionar. Sim. Então eu lembro que foi muito incrível, principalmente aquele momento de conhecer pessoas virtualmente, pessoas que eu nunca imaginei que iria conseguir conhecer, pessoas que realmente o trabalho delas a gente sempre admirou muito, porque todas as pessoas, tanto de referências quanto de convidados que a gente traz, são pessoas, mulheres que a gente admira o trabalho. Então foi um formato que foi muito novo para vocês também, mas para mim foi novo tudo, nunca tinha participado de nada parecido. E aí depois esse formato muda novamente com a chegada também da Amanda e da Mari. E foi muito interessante ver como esse formato foi mudando, porque antes a gente até eu participava ainda dessa construção de roteiros, de ouvir histórias de outras mulheres. E foi aí que a gente entendeu que, além das convidadas, talvez seja interessante ouvir histórias de outras pessoas, das pessoas que nos escutam. Então foi um lugar de ampliar também mais vozes. E a gente entra nessa nova era do podcast, que não é um adeus e um até logo, mas também para uma mudança que eu sinto que teve muito como objetivo ampliar ainda mais vozes. Sim. E, bom... Na verdade, aqui acabou. Mas aqui a gente vai fazer um convite pra vocês daqui a pouco. Mas não acabou, de fato. Então, essa foi a minha experiência e minha trajetória, sem dar muitos spoilers do que vem aí, mas também é um espaço onde eu brinco com a Bianca que eu não lembro, assim, as coisas que eu falo aqui, porque pra mim parece uma associação livre com embasamento, mas eu não lembro. Então eu realmente sinto que eu estou conversando com amigas. E eu acho que você não escuta, mas ele também não escuta, né? Eu não escuto consigo. o da Mari. Eu não consigo escuto de escutar. vocês duas, mas eu não escuto o meu. Eu quase não escuto mais também.
E é interessante isso, assim, porque eu entrei no podcast não como participante, mas primeiro como ouvinte. Você gostava muito de ouvir, né? Eu ouvia sempre. Sempre saía novos episódios, eu ouvia. E aí foi engraçado, assim, porque quando eu conheci a Elisa, assim, pessoalmente, né? A gente foi se aproximando, ela começava a me contar as histórias e eu ouvi isso no podcast. Gente, sim. E aí era até um pouco estranho, porque eu não sabia que eu tinha falado aquilo no podcast. Então, realmente, gente, o que eu falo é realmente o que eu penso. O que está aqui dentro e no momento, né? Não é tão roteirizado, sim. A gente tem um roteirinho, mas não é tão roteirizado. A gente, obviamente, que sempre roteirizamos e vamos continuar roteirizando coisas que não dá pra mudar. Dados, estatísticas, fontes, citações, isso, claro. Mas o que vem depois disso, realmente... sai totalmente do momento. Exato. Então, a Mari, ela me conheceu bem a fundo antes de conhecer pessoalmente. Foi, sempre ouvi, assim, e foi muito legal quando eu ouvi esse convite da participação, assim, porque pra mim foi, embora tenha sido muito novo, né, uma mudança muito grande, porque podcast nunca foi uma coisa, assim, que eu tenha participado, eu acompanhava muito, mas esse lugar de fala era muito diferente pra mim. Então foi legal e eu digo assim, até que foi um divisor de águas muito grande no sentido de comunicação. Porque a gente aprende muito, né, a se comunicar dentro da faculdade, mas ainda assim, quando chega ali sai da teoria e vai pra prática, já é um pouco diferente, vem o frio na barriga, enfim, muitas coisas acontecendo. E vocês duas começaram, vale dizer, né, como estagiárias de psicologia, hoje Nossa, terminam como formadas, psicólogas em si, né? Então, de fato, e é muito interessante ver também como não só o podcast, mas eu acho que toda a trajetória dentro com certeza. do Mulher de Voz tem muito esse impacto na nossa trajetória desde estudante, porque uma sensação que eu sempre tive é que antes de formar eu já me sentia formada. Porque muitas coisas que a gente só vê depois na psicologia, depois que se forma, já era uma realidade pra gente há muito tempo. Sim. Então foi um lugar de... Eu não sei se você sentiu isso quando você se formou, Mari, mas quando eu me formei eu falei, tá, qual que é a novidade? Porque já era algo que era comum pra mim. Então, tanto coisas burocráticas, né, de financeiro, recibos e tudo, mas também da prática da psicologia, de fazer, criar materiais, estudar. Já era algo que estava no nosso dia a dia. E é isso, né? Porque a gente também estudava aqui pra produzir conteúdo. Então é isso. Acho que a produção de conteúdo, como o podcast que a gente tá falando aqui, era até uma forma que, na verdade, a gente estava estudando pra clínica e, consequentemente, quando estudava pra clínica, a gente trazia pra cá. Vinha esse lugar de, acho que, esse looping, né, mesmo? De estar conseguindo se reconstruir, construir a nossa formação de psicologia, que é constante. E eu acho muito legal isso da produção de conteúdo, tá aqui no podcast, porque toda vez que a gente se desafiava a trazer isso, foram 5 anos. Então, a trazer novos estudos, trazer novos conteúdos, novas perspectivas, novos livros, como que a gente vai continuar se atualizando? E eu acho que isso fortaleceu também a nossa prática clínica. Com certeza, Nossa, com certeza. Até nos próprios estágios, quando eu ainda estava na faculdade, era interessante, assim, porque eu me senti muito, muito bem preparada de estar ali naquele espaço, justamente por conta dessa capacitação, né? Querendo ou não, a gente tem se capacitado muito. E, assim, aqui a gente está falando no podcast, mas em outros espaços a gente se capacita bastante em grupos de estudo, em clubes do livro, em vários outros projetos dentro da empresa. E acho que é isso, né? Formações já estruturadas, institucionais, mas formações também livres. Eu acho que, e volto a dizer, querendo ou não, um podcast aqui tá com vocês, gente que estão ouvindo a gente, vendo a gente, foi uma forma também da gente estar se capacitando, se formando como profissionais e continuar fazendo isso. Então acho que também fica o nosso agradecimento aqui pra quem esteve com a gente, porque isso foi muito bom, foi muito importante pra nossa vida, não só profissional, mas acho que também pessoal. Sim, com certeza. Com certeza. A gente tem aprendido muito. E é incrível porque aqui a gente fala, né? Eu não sou da psicanálise, mas pra terapia de forma geral, a fala ela tem um poder muito grande que a gente vai dando sentido pro que a gente vai falando aqui também. Mesmo que seja algo roteirizado, a gente também vai trocando e vai tendo percepções diferentes quando a gente conversa aqui também. Então, é um crescimento, por mais que tenha estudo prévio, a gente aprende também várias vezes. Fazendo. E acho que é um lugar que a gente aprendeu muito, pelo menos no meu quadro com a Bia. Eu não sei como funciona isso no de vocês, porque eu acho que é algo mais contar. No nosso, a gente já discutiu algumas vezes. Já. Algumas vezes. Mas acho que é um lugar de concordar em discordar. E aí, nisso também gera um novo aprendizado. De, nossa, não é assim pra todo mundo? Como que é então? É verdade. E assim, essa troca
ela ganha uma simbolização a cada momento que a gente reconta. E eu acho que, por mais que muitas vezes a gente se visse muito desafiada de estar, putz, e agora? O que eu trago de novo, né? Porque existe, querendo ou não, esse medo de, tipo, será que eu já não tô me repetindo muito? A gente já não tá falando de coisas que a gente já fala? Mas é sempre uma história nova, um novo ouvinte, outra perspectiva, dados atualizados. Quer dizer, 5 anos. Nesse tempo, tanto que não mudamos e socialmente também mudamos e estamos mudando. Sim. Acho que isso é importante também falar, né? O mundo foi mudando, vocês foram falando isso, o mundo foi mudando. E eu acho que a partir desse mundo mudando, e a gente também mudando, a gente percebeu que estava na hora também do podcast mudar. Sim. Então, e acho que foi muito difícil fazer isso, até pelos dados, as informações que a gente estava tendo, de que o podcast já estava batendo mais de 100 mil seguidores. Ai, gente, eu não quero me arrepender, não quero mais fazer isso. Então é isso, assim, é desconfortável pra gente. Caraca, chegamos aqui. Aí, bem agora que a gente chegou aqui, a gente falou... Foi uma hora da gente falar assim, tá, a gente vai ter que abrir mão disso e vamos fazer o quê com todas essas informações? Então, eu acho que a gente teve que olhar pra nossa vida pessoal, pra nossa vida profissional, os próximos passos que a gente quer dar e dizer adeus pra cá. Mas também eu acho que abrir pro novo espaço, pra esse novo momento que a gente não quer só que seja o Mulher de Voz e que acho que foi uma mudança que a gente teve que entender muito, e vamos ser honestos com vocês, né? Foi muito desses próximos passos que a gente quer seguir profissionalmente. Mas a gente também se vê como colegas cada vez mais páreos, porque é isso, 6 anos eram estagiárias. Né? E agora nesse lugar muito mais horizontal de eu falar, cara, então, e aí, o que a gente vai querer fazer agora? E eu tô tendo essa conversa com as meninas desde o ano passado, que talvez esse seria o nosso último ano mesmo, nesse sentido. Tipo assim, e aí, gente, final desse ano, final de 2025, a gente vai ter que mudar. As coisas vão acontecer. Eu quero ir pra outros caminhos. Eu quero fazer outras coisas. O que vocês querem fazer? Vocês também vão estar formados. Então, a gente já tava nesse embate. Até o ponto que a gente conversou e falou, tá, o Mulher de Voz, o Psi.Bianca, ainda vai ser o rosto de tudo isso? Ou a gente quer ampliar? Vai fazer mais sentido a gente ampliar. Eu acho que a gente já tava fazendo isso de uma maneira não verbal, não discutida, mas eu acho que de uma maneira muito mais intencional a gente tomar essa escolha de dizer tchau pro Mulher de Voz, pra dar um oi, abrir um novo espaço, abrir portas para mulheres de voz. Para mulheres de voz, que eu gosto de pensar, mais do que comunidade, uma clínica, que a gente já vem divulgando, mas eu acho que aí volto a dizer, é isso, a gente tá fazendo de uma forma mais intencional agora. Eu acho que o que muda também, talvez não seja nem tanto a estética, o formato, mas a intencionalidade que a gente tá colocando nesse novo projeto. E agora até abrindo esse espaço desse novo projeto que a gente tá falando e não falando, mas... Como eu falei, a gente sempre quis expandir e dar cada vez mais vozes. Mas a gente também percebeu que além das vozes é ser ouvida. Então, esse espaço vai mudar, mas ele também vai permanecer na essência que sempre teve. De ter uma escuta ética. Os valores permanecem. Os valores continuam. E é um espaço que individualmente tiveram mudanças, e quando eu falo individualmente é realmente de cada uma de nós. E eu acrescento até uma quarta integrante que não está aqui. Vocês já ouviram algumas vezes? Vocês já ouviram a gente falar, e ela já esteve aqui em participação especial, que é a Luísa. Mas cada uma foi vivendo momentos de vida juntas, mas diferentes. E não seria justo continuar num espaço que talvez nos cabia mais. Então, tá tendo essa mudança ela vai acontecer de uma forma que possa ampliar as nossas vozes e os nossa escuta de uma forma geral. E alcançar, eu acho que em dado momento a gente se percebeu muito mais voltado para a clínica. E a ideia é que isso se torne uma comunidade mesmo. Eu acho que nem a gente traz aqui, né? É muito importante pra gente. A gente se sente muito grata de ter vocês que estão aqui nos ouvindo como participantes, né? A gente, tanto é que as histórias que a gente conta de vocês, mas ter esse lugar de troca, de vínculo é algo que permanece junto com a gente nesse novo formato. Como muito bem a Elisa trouxe, assim, dos valores, né? São coisas essenciais, são importantes pra gente, mas que talvez esteja nesse momento de transicionar para um novo alcance. Exato. Então, se você tá aqui no podcast, ouvindo a gente no YouTube ou em qualquer plataforma de streaming, a gente vai encerrar o podcast Mulher de Voz. Não vamos apagar as coisas, porque a gente sabe que é importante, as pessoas podem ainda acessar e ouvir. Mas eu vou te convidar, para caso você esteja aí, buscar aí, no YouTube a gente não vai estar, porque a gente vai estar só em áudio, mas buscar aí Mulheres de Voz. Mulheres de Voz nos streams de música, já estamos em todas, já conferi. E vocês vão, nesse lugar, quando vocês buscarem Mulheres de Voz, vai abrir um novo podcast, que já tem um episódio, que foi o da Mari.
Tá bem legal. Inclusive, Tá bem. Mari, se você quiser contar um pouquinho. Dá uma palhinha. Como foi pra ti gravar sozinha pela primeira vez? Ai, gente, eu fiquei bem nervosa, viu? Assim, foi bem diferente, porque desde o início eu sempre gravei com mais alguém, né? Ou foi com a Amanda, com a Bia, ou com as meninas, né? Elisa, Luísa. A gente sempre esteve juntas ali, então pra mim foi muito estranho. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, como não tornar isso um monólogo muito chato? Mas eu achei interessante que você já criou outra estratégia, tipo, falar assim, não, meu quadro vai ter convidados. Vai ter convidados. A da Mari é um quadro que vocês podem esperar que tenham convidados mesmo. Aham, terão convidados. E eu gosto disso, né? Essa conversa já tem outros episódios que estão gravados, mas ainda não saíram, mas foram gravados com convidados. E eu gosto disso, dessa conversa, né? Mas, assim, claro, eventualmente vão ter episódios também que serão só comigo. E aí vou dar uma segurada na minha ansiedade. Falar assim, ok, vamos juntas que isso vai dar certo. Porque realmente gera esse medo, né? Mas também é algo natural. A gente tá passando por uma nova fase, mudança. E aí a gente fica, meu Deus, mas a gente... E foi até uma coisa que a gente trouxe, eu acho, em equipe, assim, nas reuniões. Mas a gente já tá sabendo fazer de forma muito orgânica tudo que a gente faz. A gente saiu total da zona de conforto. Foi total da zona de conforto, assim, porque era muito simples, assim, a gente já fazia tudo assim funcionar. Quase de olhos fechados. E, assim, Isso. e dava certo, funcionava. Sim. A gente conseguia gerar conteúdo e tudo, Conteúdo entregar. bacana. Uhum. Só que... Eu não sei se pra vocês vai ser diferente agora, porque é isso, assim, gente. Então tá, tem o podcast que eu falei pra vocês, que já tem o episódio da Mari, que é... Medo, ansiedade e esperança. E o nome do quadro? É Hora da Terapia. Então, Ou Hora do Spa. É hora do Hora do Spa. A Hora do Spa, então, que é da Mari. Depois disso, a gente vai vir pro episódio da Elisa, Sim. que vai sair semana que vem. Conta um pouco do teu quadro. O meu quadro se chama Em Poucos Minutos, ou não. Antes ia ser só Em Poucos Minutos, mas aí eu percebi que eu acho que eu não consigo falar pouco. Sério, não. gente, eu tô com o desafio de querer falar mais. Nossa, eu tô com o desafio de gente, querer falar. mas assim, eu ainda não gravei, eu vou gravar hoje à noite. Eu vou pegar um microfone emprestado com meu cunhado pra gravar em melhor qualidade pra vocês. Mas eu não sei o que Vai sair. O objetivo é que seja sobre atualidades. E quando eu falo atualidades, não é bolsa de valores, como está o preço. Eu quero saber. As atualidades. Não pode falar isso. Ai, perdão, galera. Tá vendo da minha cabeça mesmo. Mas é justamente assim, o que tá acontecendo no mundo que a gente não tá falando. Vai falar de conclave? Posso falar de conclave. Vai falar do... O impacto que vai ter isso na nossa sociedade. Oh, real? Não, sim, porque é uma coisa que eu tava falando com o Matheus, porque ele falou, isso não muda nada na minha vida. Eu falei, como não? Vai, eu consigo ver um super impacto, ainda mais no Com mundo do certeza. jeito que tá cada vez mais conservador de uma maneira, né, um pouco... Principalmente pra nós mulheres, né? O Exato. discurso do antigo, mesmo quem é ou não é católico, Exato, acho que tem um impacto, e né? ainda mais do antigo Papa que tava, né, o Papa Francisco, ele tinha um olhar muito mais humanitário do que a maioria já teve. E essa decisão também impacta na visão que o catolicismo vai ter. Já tô dando pauta pra ela, viu? Toma. Ai, gente, Mas é isso, sobre a atualidade, né? Mas uma coisa, eu não sei se eu vou falar sobre isso. Se eu não falar nesse episódio, provavelmente em algum momento vai. Mas eu queria muito falar sobre comparação. Porque é uma coisa que eu tô ouvindo muito. Sim. E ainda mais, a gente tá gravando na semana do dia 8 de maio. Mas teve toda a fofoca team, né? Ô, Elisa, Sim. ela vai falar sobre as Sobre o meninas. Dix. Gente, juro. Então... Ai, eu vi Ó, quem eu vi isso que daqui a um ano vai nem entender. Mas, enfim, Não, tá tendo uma treta mas- adolescente no TikTok, né? Uhum. Mas é Isso. muito interessante. Gente, eu acho que isso vai pro Fantástico. Não, tô falando sério, isso é muito Tô falando interessante. sério. Eu vi um vídeo de 2 horas falando sobre a história, contando a história inteira. Eu gravei áudios pras minhas amigas que Pra não tentar estavam entender. entendendo nada. Pra tentar entender. E é isso, assim, né? E mais do que eu achei interessante a questão das adolescentes, foi a questão dos adultos falando sobre aquilo. Enfim, dá pra discutir pra muita coisa. Você Eu acho que consegue. não dá super. E é isso, trazer a atualidade que tá acontecendo naquele momento. E de uma forma diferente, talvez, em outra perspectiva. Sim. Trazer também convidados. Eu não sei se eu penso muito em trazer convidados, mas eu acho que pra alguns assuntos eu penso mais em áudios. Eu penso muito em, tipo assim, nossa, eu tô falando sobre relação sexual e parceiros. Sim. Trazer um áudio da Mari, dar a opinião dela. Legal. Falar sobre alguma questão de feminicídio. Trazer um áudio da Bia também pra falar Aí sobre isso. você me manda É isso logo. também. Coisas É. leves. Entendi. Graças a Deus. Não é mestra?
Então pronto. Entendi. Quase lá, fim do ano, gente. Então pronto. Mas, enfim, vai ser um pouco sobre isso, o meu quadro, sobre atualidades e também atualidades que estejam acontecendo na minha vida, porque eu acho que não tem como a gente falar sobre algo que não, Sem se implicar. Sendo... não nos atravesse É verdade. minimamente. Acho que esse espaço nunca foi de distanciamento, assim, sempre de aproximação. Já eu, daí em seguida... Então é isso, gente. Cada semana vai sair um episódio novo. Toda terça-feira, é isso. Toda terça-feira um episódio novo lá. E aí depois, então, vai ter da Mari, da Elisa e vem o meu episódio, que é Radar Mulheres de Voz. Eu vou estar trazendo informações, pesquisas que eu tô tendo. Então, eu vou tentar somar várias pesquisas, trazer ali, trazendo uma nova perspectiva e misturar exatamente a parte teórica que eu tô vivendo, que eu tô estudando bastante. Terminamos, eu e a Elisa, pós-graduação agora em terapia sistêmica. Tô agora no meu mestrado, já indo pra reta final. E é isso, eu queria trazer essa parte teórica, mas mostrando pra vida, assim, porque quanto mais eu estudo, mais eu vejo o quanto que a teoria se distancia da prática, muitas vezes, porque fica... É isso, ninguém para pra ler hoje em dia artigo, pouca gente. E às vezes tem muita gente que escreve também essa parte numa linguagem muito difícil. Sim, E acho que tem muito a ver isso, assim, meu propósito, trazer essa parte pra cá. E aí depois do meu episódio vem o da Luísa, que não tá aqui, mas que a gente falou, vocês conhecem um pouco dela. E nesse episódio ela vai trazer Mal-estar. Ela vai falar sobre mal-estar, Mas né? como que é o nome do episódio dela? É o mesmo que o da newsletter. Não me entenda bem. Não me entenda bem. Só depois? Alguma coisa Não me assim? entenda bem. É só depois, acho que é só um... Entendi. É o subtítulo. Gente, é o jeitinho dela. Eu estou muito animada pra esse Esse episódio, esse quadro vai ser muito legal. E a gente pensou nessa ordem, porque provavelmente da Luísa vai gerar um mal-estar, para depois vir o da Mari, para gerar um bem-estar. Aí vem atualidades com a Elisa, depois eu venho com a parte teórica e a gente vai fazendo esse círculo, né? E no meio disso também fica aqui o convite. Então, vamos estar no podcast, cada uma em áudio, cada uma numa perspectiva diferente, mas o que a gente vai tentar fazer sempre é que as nossas conversas se articulem entre si. Então, toda construção que a gente tá... Isso que tá sendo legal, né? A gente tá pensando, já tem conteúdo pra que daqui a 3 semanas, gente. 2 semanas, na verdade, né? E aí, daqui a 2 semanas, a gente tudo se manda e fala, gostei, tá, já me deu ideia pra cá, como que eu vou pensar pra lá? E a gente vai construindo dessa forma orgânica e relacional, mas acho que também respeitando a individualidade de cada uma de nós. Sim. E se você quiser conferir também um spoiler do que vai ser o podcast da Luísa, é só você assinar a newsletter dela. No Substack. Que tá bem legal. Sim, ontem, quarta-feira, saiu a primeira newsletter. Tá dando super certo. Tá, muito legal. A Bia mandou lá no grupo as métricas. E, gente, é muito engraçado. Ela é muito engraçada. É porque tá. Não, eu falei pra ela que são coisas. Esse primeiro foi pra ela se apresentar do jeitinho dela, irônico e tudo mais. Porque quem não conhece, vocês vão conhecer ela muito nisso, assim. Aí o segundo, eu falei pra ela, cara, eu tô me sentindo realmente te invadindo. Foi muito desconfortável estar lendo isso aqui. E aí o terceiro, ela me mandou e falou assim... Ai, gente, eu ainda não li o terceiro. Não, ela me mandou na individual. Ela falou assim, bom. só me fala o que você acha. Aí eu fiquei vendo, ela falou assim, Bia, você tem um tempo pra conversar? Eu falei, lá vem. Meu Deus, Meu Deus. Aí ela falou assim, então, é que aconteceu uma coisa comigo. E aí ela já tinha falado pra gente o que tinha acontecido. Não vou dar o spoiler, gente. Aconteceu uma coisa, vocês vão... Se inscrevam lá pra vocês verem. E vejam. E eu quero contar sobre isso, mas não sei se vai valer. E ela mandou, gente... Eu li o segundo parágrafo, já tava assim. Eu tava rachando o bico o Marcos, também. Aqui, gente, tem isolamento, né? Pra ninguém ouvir a história. Ele falava que eu tava rindo tão alto que ele conseguia me ouvir lá de baixo ainda. Ele falou assim, era disso que você tava rindo? Porque eu tava rindo muito. Eu ria muito. Ficou muito bom. Mas E aí, o terceiro... dela. É um ácido mais irônico, mas é muito bom. Gente. E aí, quando ela fez esse terceiro, eu falei, cara, é engraçado que você falou que você tava, fica aqui de spoiler, pelada. E eu me senti te invadindo menos que o segundo. Foi muito estranho, assim. Então é isso, ela vai contando acho que coisas pessoais dela, mas de uma maneira que toca a gente. A gente pode não ter passado por aquela história, mas a gente fica assim, entendi. Atravessa bastante. É meio satírico, né? Mas atravessa muito, gente. É muito legal. Tá muito legal. E é por isso que a gente queria fazer desse jeito, né? Pra cada um dar o seu tom. Sim, e assim, a gente se baseia nos conteúdos a partir dessa newsletter. Então, se você quiser ter um spoiler de tudo que vai acontecer na semana e até nos episódios e tal, vai vir por leiam disso. essa newsletter. E aí, além disso, óbvio que a gente tá no Instagram e no TikTok, mulheresdevoz.cc. A gente tá com esses 2 perfis, né? Tanto no Instagram quanto no TikTok. E lá a gente vai estar falando tanto sobre o podcast, mas também trazendo as outras reflexões. Seja em posts, que agora a Elisa tá mais à frente. Sim. Seja nos stories, que a Mari tá lá todo dia compartilhando
compartilhando, engajando. Tá sendo muito legal ver mesmo isso, assim, do dia a dia. Tá bem legal. Né? Eu acho que a gente tá conseguindo mostrar um outro lado. E eu vou estar mais na parte dos vídeos, trazendo um pouco desses estudos fragmentados que vão estar no podcast, mas de uma outra forma. Então hoje também saiu meu primeiro vídeo e foi muito estranho fazer ele, porque eu queria colocar muita parte acadêmica. Eu coloquei 3 artigos. Mas ao mesmo tempo que eu coloquei 3 artigos lá de referência, eu gostei porque em nenhum momento durante o vídeo eu citei eles, mas na legenda eu consegui citar, tipo, um breve negócio. Eu tentei, eu acho que colocar um pouco de como eu tô escrevendo na academia ali, no Instagram, de uma outra forma. Então tá sendo também desafiador. Por quê? A gente tá trazendo tudo isso porque o PC Bianca, que a gente sempre indicou aqui, vai também pro outro caminho. Sim. E aí, isso que eu ia falar pra vocês. Eu não sei se agora vocês tomando frente de outras coisas individualmente, mas eu sinto, e aí eu tô sentindo eu tô me sentindo meio fragmentada. Porque o PC Bianca virou uma coisa, assim, muito pessoal, assim, muito visceral, meu, de colocar quase um diário ali aberto, tanto que eu tô fazendo um lugar bem de colagem, tá sendo algo bem terapêutico pra mim, tá ali, mas eu tô falando de coisas muito pessoais, eu sinto minhas, mas de uma maneira também geral. E aí eu tô querendo colocar a cara no Mulheres de Voz agora, vamos ver se vai dar certo, com uma coisa mais, tipo, acadêmica, o lado que estuda. Eu acho que é o que você tá... Eu acho que eu tô conseguindo propondo, fazer isso. E tá sendo, não sei, mas tá fazendo mais sentido do que a gente falou. Funcionava o que a gente tava fazendo. Funcionava. Mas agora tá me tocando em outros lugares, porque eu saio assim, eu fico gravando. Outro dia eu saí daqui no consultório meia-noite, aí eu cheguei lá no Marcos e falei assim, pronto, você não sabe. Eu escrevi, tipo assim, uma carta aberta pra minha mãe no meio do negócio, eu quero fazer um vídeo sobre isso. Que foi o vídeo que saiu essa semana no YouTube. Também. E aí minha mãe depois me mandou também, falou assim, cara, eu chorei muito, tinha muita coisa que eu não sei. Então, tá sendo uma coisa muito pessoal, mas eu também quero... E isso, eu sinto que tá fazendo mais sentido pra mim. E eu sinto que as pessoas também estão percebendo isso. Sim. E eu não sei se vocês também estão sentindo isso agora nesse também. novo momento. Até a Mari colocando a cara dela, respondendo lá os stories, engajando com a galera de uma outra forma, né? Sim. Eu acho que tem que ter muita coragem pra fazer isso, Bia. Eu acho que é um momento que faz sentido você se sentir vulnerável, porque é uma vulnerabilidade. Eu acho que eu não conseguiria fazer isso hoje. Há um tempo atrás eu conseguiria. Mas eu sinto que tá funcionando. Inclusive o vídeo que você gravou hoje, eu achei ele muito legal. Mas tá sendo bem legal mesmo, assim, acompanhar. A Mari também, agora com o Instagram dela. E tá super a cara da Mari. Ontem a gente conversou sobre isso, tá bem legal. E pra mim, eu falei isso na minha terapia. Toda mudança, no primeiro momento, eu sou muito resistente. Eu fico tipo, não vai dar certo. E a gente já conversou sobre isso também. Que eu e a Mari, a gente tá indo assim, ó. Os dois avalgado, assim. no acelerador. Eu já fico assim, velho. E a Elisa e a Luísa vão ali A Elisa tá no freio, assim. no freio. Eu e a Luísa, a gente já é mais tipo, mano, pera lá, vamos com calma. E eu acho que sempre foi assim. E a Bia sempre teve mais esse jeito, passou por algumas mudanças. E eu acho que a Mari tá indo com... Eu até falei, não sei se eu falei pra vocês isso. Gente, quem assistiu Mari Maria, o reality, vai saber. As referências. Aí teve uma hora que eles estavam numa reunião falando sobre a agressividade da empresa. Sim, e aí tinham 4 pessoas, exatamente. E eles estavam falando, de 0 a 10, qual a agressividade na empresa? E aí eu pensei muito nisso com relação a gente. Porque a Mari tá, tipo assim, a agressividade da empresa, e quando eu falo agressividade, tipo assim, força, garra, quero... Vamos fazer, Outro dia a Mari falou assim, e se a gente escrevesse tudo que você tá falando no livro? Eu fiquei, Mari, mas... Mariana, com que tempo? Não, primeiro eu falei, que tempo? Onde que eu escrevi? Não tem como, eu não consigo agora. Mas ela já tava, tipo assim, a cabeça borbulhando de ideias, né? E eu gosto muito disso, acho isso muito legal. Obrigada. E aí eu digo que a agressividade da Mari tá 10. Eu acho que eu já tive isso, eu acho que isso é bom. Nossa, a Bianca era muito assim. Agora eu tô acho que no 7, 8. Graças a Deus. A Elisa, acho que eu sinto que ela tá no 5. Eu sou muito... É porque quando eu vejo que... Quando eu me acostumo com a mudança... Você vai. Eu vou. Agora, a Luísa vai no 2, assim. É no 2, eu também pisando. prefiro A Luísa, no 2. ela puxa o freio de mão, assim. Ela tá fazendo. Volta. E eu acho que é isso também. Também tentar falar sobre a fase de vida de cada uma, mas também da individualidade de nós todas mesmo, assim. Isso tá sendo legal. E eu acho que é importante ter todos esses níveis, porque a gente vai se maneirando. Então, eu falo assim, quando a gente vem com uma ideia muito agressiva dessas ideias, ela fala assim, gente, não pode ser assim. Não, vamos prestar atenção. Vamos com calma, vamos uma coisa de cada vez. Mas o outro lado também acontece, né? Tipo assim, porque a Luísa fica, mas não tem nada que eu vá... Porque ninguém vai querer ler o que eu escrevo. Aí a gente, vai Luísa, vai! Empurra ela mesmo, né? E é isso, assim, só ontem, gente, é isso.
a gente tá num novo momento do negócio. A gente tudo nunca novo. teve. A gente Newsletter. nunca teve newsletter. Nunca. A gente compartilhou, tipo assim, foi há eu 12 horas saiu a newsletter. Tinham mais de 150 visualizações. Sim, e tá muito boa. Tipo assim, as pessoas comentam, assim, às vezes não Tá tendo comentam. engajamento. Tá tendo, às vezes não comenta lá, mas comenta às vezes com a gente. Caraca, gostei muito, assim. Comigo rolou super isso, tipo, muito legal e tal. E então, assim, as coisas estão fluindo super bem, né? Sim. Então esse aqui é um convite. Como vocês podem ver no início, a gente acho que falou de uma maneira mais. Não melancólica, mas nostálgica sobre tudo que a gente viveu. Sim. E eu sinto que agora a gente tá pronta, assim, pra esse novo momento. Eu sinto que agora a gente tá realmente com gás. Tanto que eu acho que foi importante a gente ter esperado e não gravado na semana passada, pra sair semana passada o nosso último episódio, mas pra essa que tá tudo saindo. Uhum. Porque eu acho que agora a gente tá mais animado vendo as coisas todas. É Porque a gente tá, na verdade, há um mês, mais de um mês. Uhum. Cara, mas há um mês realmente sentadas pra sair tudo do jeito que a gente Sim. tava querendo colocar. E também já, quando sair esse episódio, já vai ter algo pra vocês acompanharem também, né? Sim, Uhum, sim. sim. E acho que foi legal pra gente também ver isso, assim, dar esse resultado e falar, tá, as coisas estão funcionando, mas ao mesmo tempo eu sinto que a gente teve muito, e ainda tem esse receio, é legal falar pras pessoas, que mesmo nessa mudança a gente tá cheio de perguntas. Sim. A gente não tem certeza de muita coisa, viu? É. Não tem muita E certeza. nem quer ter. Eu acho que isso também foi muito legal da gente também sentar e falar, a gente tá testando. É. Vamos nos avisando tudo que a gente tá fazendo, gente. Reunião semanal entre nós. Isso. Pra falar, como tá sendo, você tá gostando, tá desconfortável, como. E ir colocando. E tá sendo, gente, muito legal. A gente tá indo pra outros espaços. Sim. Né? A gente tava muito no online, a gente quer ir pro presencial, pra quem não sabe, a gente é de E tá dando Brasília. muito Instituições. certo ir pro presencial. Cara, fizemos palestras muito legais, fizemos parcerias, tem parceria com a universidade. E com universidades muito boas. Universidade né? que já saiu no TikTok. Universidade do TikTok, tá, gente? Não qualquer universidade. Ai, pô, mas, coitado, é do TikTok daquele menino falando mal? Aham. Falando mal, Você não Liana? sabe a história? É, que ele Você tá falou- falando... Não, mas a universidade é boa, ele a foi universidade expulso. boa, ele foi expulso da Ah, tá. universidade. Porque é. foi o maior treta, um menino que até foi pro Rancho Maia. A fofoca, aquela história. Deus. Ele fez um TikTok falando assim, ai, porque eu tô na minha faculdade. É uma das mais caras de Brasília, mas só tem Só tá pobretão. bem. Aham, foi. Exatamente isso. Aí ele foi expulso, porque eles falaram assim, gente, não pode falar um negócio desse. É. Então, uma universidade também que tem valores muito, muito legais, assim. Eu acho que eles são muito atuais também, tem muita coisa bacana. eu Assim. sabia. Você sabe isso, não? Tem muita... Nossa, e Muita treta. saiu em vários Vários lugares. lugares. Faz muito tempo? Ah, foi mês passado. É, foi. Mês passado. Aí, e ela vai falar de atualidade, gente. Eu tenho que começar a mandar uns negócios pra ela Gente, depois. nossa, por favor. Eu não sabia Eu não disso. vi isso. Nossa, e, Não, é porque- e é um vídeo assim que foi... Foi muito absurdo, foi muito Foi. absurdo. Enfim, Nossa, gente, teve essa treta aí toda. E aí, enfim, outras coisas aconteceram. A gente tá com essas parcerias, fazendo palestras, Sim. né? Então, escolas, universidades, a gente também tá indo agora. Outros espaços, né? E agora, futuramente, esperamos cada vez mais também fechar com empresas, Sim. estar em outros espaços. É verdade. Então, vai ser muito bacana. E assim, uma coisa que... Você falou isso, Bia, eu fiquei pensando nessa testagem, né? Porque por mais que a testagem isso gere esse desconforto das dúvidas, mas eu ando recebendo pelo menos feedbacks muito interessantes sobre esse lugar da dúvida. Sim. Desse lugar que não é concreto, assim, porque no podcast mesmo, tiveram algumas pessoas que falaram isso no individual, mas teve até uma ouvinte que falou, repostou Ah, isso no é muito story, legal. e foi muito legal, assim, porque ela falou assim, me senti acolhida. E muitas pessoas falaram, me senti acolhida, porque quando a gente traz isso também dessas nossas faltas mesmo, né? E no podcast eu falo um pouco sobre isso, mas as faltas que existem pra gente, a gente se conecta com o outro. Porque no final das contas, socialmente, assim, enquanto comunidade, vão ter faltas. E é uma possibilidade que a gente pode se conectar, não se distanciar ainda mais. E eu acho que como a comunidade que a gente está construindo de mulheres, isso faz muita diferença. Sim. E eu sinto que cada vez nas redes sociais tem esse lugar mais de performar. Sim. E é uma performance, assim, de... Tô pronta. Cara, eu faço o meu daily do dia inteiro, aqueles do... Uhum. Gente, tem uns homens que eu vi, Marcos falou que isso tá muito comum lá nos Estados Unidos, principalmente, que acordam 4 da manhã. Eles, Você não já viram isso? Eles se gravam o dia inteiro deles? Sim, Aí na fazendo academia, flexão, aí eles ficam agachados. Tem um que é muito bom, que ele fica só agachado, assim, por um tempão. Enfim, e aí eles mostram, tipo, é isso, assim, eu tenho todas as respostas. Eu tô pronto. E quando a gente tava sentando também pra construir isso aqui, eu acho que é legal falar, a gente ficou muito nisso assim, a gente tem 2 caminhos pra gente seguir. Ou a gente vai pro que hoje vende, e é o que dá, a gente sabe que dá certo nas redes sociais, que é, eu sei todas as respostas que você busca, eu tenho todos os caminhos concretos. Manuais, né? Eu dei certo, tipo assim, eu dei certo, você também pode dar. Uma coisa muito coach, a gente podia ir pra esse caminho, a gente conversou muito sobre isso, ou a gente podia ir pra esse caminho, que assim, eu acho que vai ser
Vai demorar mais pra gente ter resultado do que o resultado que a gente quer. É mais arriscado, né? É mais arriscado, é mais vulnerável. Tem mais. Eu acho que é tudo mais desafiador. Mas volta pra aquilo que a gente já falou. Tá de acordo com os valores. Exato. Conversa mais com quem a gente é e não só individualmente, mas enquanto empresa, os valores da empresa. Sim. E, gente, o que a gente... Não é nem o que a gente espera, mas o que a gente convida vocês é que venham com a gente nessa jornada. Que não se tem um caminho específico, mas se tem muita intenção, muito propósito mesmo. E acho que é um desejo nosso. Porque é isso, a gente já conversou também sobre isso. A gente poderia, cada um ir pro canto e falar assim... Fizemos o que tinha que fazer, assim, acho que é isso. A gente encerrou um negócio que fez sentido até aqui, tá tudo bem. Mas a gente falou assim, tá todo mundo disposto a arriscar? Tá, bora. E vamos ver no que vai dar. Foi muito isso. Então é isso, eu sinto que a gente tá fazendo exatamente o que a Luísa escreveu na newsletter. E aí você veja lá e se inscreva também na nossa... Siga, se inscreva, faça tudo, gente. Mulheresdevoz.cc em todos os lugares. E o caminho se faz ao caminhar. E acho que a gente tá caminhando e construindo o nosso caminho passinho a passinho, andar. Mas tá fazendo sentido, né? Sim, tem feito bastante. É isso, gente. Então, um beijo. Se inscrevam. Se inscrevam. E não vai ser um fim se vocês forem pra Mulheres de Voz. É uma nova fase, um novo local. Um beijo. Um beijo. Beijo, Tchau, tchau. tchau. This my shit. All girls love me like this. She's the queen bee, the star.